Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Los Angeles. Eu sou o Zaga, o seu detetive particular de trailer, e o trailer de Shang-Chi mostrou pra gente que talvez tenham cenas em Madripoor, aquela cidade dos criminosos de Falcão e Soldado Invernal. Também mostrou pra gente que os 10 anéis no cinema na verdade não vão ser anéis, vão ser braceletes, e deu um pequeno vislumbre do poder imenso que esses artefatos vão ter no cinema, e talvez tenha até indicado uma aparição do Punho de Ferro no filme. Quer ver tudo que eu descobri nesse trailer? Então fica aí até o fim, porque tem bastante coisa. Eu realmente passei o pente fino e destrinchei tudo que tem nesse trailer pra mostrar pra vocês. Chega legal! A Marvel apresenta pra gente o Simu Liu no papel do Shang-Chi. É um herói que foi criado nos quadrinhos em 1973. Ele é um lutador de artes marciais que a Marvel criou para aproveitar o embalo do sucesso dos filmes de artes marciais do Bruce Lee na época. Especialmente Operação Dragão, que é um filme que foi lançado também em 1973. Operação Dragão tem uma trama que envolve um torneio de artes marciais e deve ter uma influência muito grande no filme do Shang-Chi. Pra vocês terem uma noção de como esse filme é importante pra história do cinema, pra cultura pop, pro entretenimento, ele não só foi inspiração pra criação do Shang-Chi, como também foi inspiração para diversos outros filmes e outras mídias, até pro Akira Toriyama na criação de Dragon Ball. Esse filme foi inspiração, né? Operação Dragão e Dragon Ball, até pro nome foi inspiração, e também pra pegada de torneios de artes marciais. E deve ter algum torneio de artes marciais nesse filme do Shang-Chi também, que a gente pode ver um pouquinho mais pra frente no trailer. I gave you 10 years to live your life. Where did that get you? Aí o pai do Shang-Chi fala pra ele, né? Eu te dei 10 anos pra viver sua vida. Quem é o pai do Shang-Chi? Nos quadrinhos, o pai do Shang-Chi é o Fu Manchu. É um personagem bem conturbado, né? Uma história muito polêmica e ofensiva. A Marvel foi acusada diversas vezes de estereotipagem, racismo, e recebeu muitas críticas por causa do personagem. A empresa até chegou a renomear o personagem pra Zhenzu, pra tentar reiniciar a história do personagem sem tanta polêmica. Mas no cinema, aparentemente, a Marvel resolveu manter a relação conturbada de pai e filho ali no filme do Shang-Chi, resolveu manter o pai do Shang-Chi como um vilão, só que ao invés de usar o Fu Manchu, que é um personagem problemático, eles adaptaram e trouxeram de volta o Mandarim, que a gente já teve uma citação ali no terceiro Homem de Ferro. A gente achou que seria o Mandarim o vilão do filme, quando na verdade a gente descobre que o personagem do Ben Kingsley era um impostor se passando pelo Mandarim verdadeiro, e agora nós vamos ver quem é o Mandarim de fato. O Mandarim é o líder do grupo terrorista Os 10 Anéis, né? A gente já viu os 10 Anéis no primeiro Homem de Ferro, uma facção dessa organização criminosa liderada pelo terrorista Raza. A gente viu também no segundo Homem de Ferro um membro dos 10 Anéis ajudar o Ivan Vanko, que é o vilão do filme, né, a conseguir uma viagem pra Mônaco em busca de vingança contra o Homem de Ferro. No terceiro filme do Homem de Ferro também, como eu já falei, a gente tem um impostor ali, né, se passando pelo Mandarim. Os 10 Anéis são parte importante também do filme. E a gente teve até uma participação desse grupo terrorista no primeiro Homem-Formiga. Tem um membro do grupo que tá ali naquela reunião querendo comprar partículas PIN. A gente consegue ver uma tatuagem da organização dos 10 Anéis num dos personagens aí que tá tentando comprar as partículas PIN. E o Mandarim fala pro Shang-Chi, né, eu te dei 10 anos pra viver sua vida. Se você parar para pensar, o filme do Homem de Ferro 3 se passa no Natal de 2013. Apesar de não ter sido lançado na época do Natal, né, foi lançado no meio do ano, mas o filme se passa no Natal de 2013, e é quando aparece aquele falso Mandarim. E depois do salto temporal de Vingadores Ultimato, o universo da Marvel tá agora no fim de 2023 e começo de 24. Tem aquele salto de 5 anos, né? Por exemplo, quando tem aquela batalha contra o Thanos, quando o Hulk traz os heróis de volta com o estalo, aquilo se passa em outubro de 2023. Então esse período de fim de 2013 até o fim de 2023 são esses 10 anos aí que tá se referindo o Mandarim. Imagina que vida boa, seu pai vira e fala pra você, ó, toma 10 anos sabáticos aí, depois você volta e assume a empresa do pai, filhão. E a gente vê no trailer bastante cena de farra do Shang-Chi, então a gente fica com essa impressão de que ele tem uma vida mansa, mas na verdade dá pra ver que ele tá vivendo uma vida bem humilde. Porque se a gente reparar nessa cena que ele tá fazendo flexão, dá pra ver que ele tá morando numa garagem. Então é uma vida bem modesta que ele leva, né? A cama, por exemplo, parece ser feita de madeira sem acabamento, né? Parece que foi ele mesmo que fez a cama. Também dá pra ver um micro-ondas, uma pia, a mesa de jantar, tudo na garagem. Então fica tudo ali no mesmo cômodo, no mesmo espaço, né? E ele vive numa garagem mesmo. Dá pra ver pelo portão de garagem que tem ali no fundo. Na parede também dá pra ver um pôster do filme Kung Fusão, que é uma comédia sobre artes marciais, e por algum acaso tem um lutador que usa braceletes. Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, mas é interessante notar que tem um lutador
corredor com braceletes em confusão, né? E aí tem um zoom numa BMW estacionando, dá a entender que a BMW é dele, né? Então tem toda essa sugestão de que ele vive uma vida bem luxuosa, mas aí corta pro dono da BMW jogando a chave pra ele e a gente descobre que ele está trabalhando de manobrista. E a gente vê ali a primeira imagem da personagem da Aquafina, né? Que é a Kate, uma amiga do Shang-Chi, que não sabe sobre o passado dele com artes marciais, não sabe que ele tem essa vocação para as artes marciais, que ele é um herói. E logo depois a gente vê os dois num karaokê. O Shang-Chi tá claramente embriagado, dá pra ver que ele tá bem louco. Se a gente olhar a letra da música lá no fundo que eles estão cantando, dá pra ver que é a música do Aladdin. Claro, a versão em inglês, né? Over, sideways and under, que é a música Um Mundo Ideal. Aí na imagem seguinte eles estão com as mesmas roupas do karaokê ali, andando por um corredor. Provavelmente é amanhã, depois de uma noite de farra. Dá até pra imaginar a ressaca que eles devem estar nesse momento, que eles também estão com as mesmas roupas numa outra cena de bar, então deve ter sido uma noite muito longa e eles voltando pra casa de manhã, depois de uma farra enorme. E aí também tem uma imagem de uma selfie que a edição do trailer dá a entender que é a mesma cena, mas na verdade não é, porque eles estão com roupas diferentes, eles estão em um outro lugar. Por ser uma selfie que eles estão tirando, pode ser que eles estejam turistando, né, que eles estejam viajando. E aí eu suspeito que seja Madripoor, aquela cidade que aparece bastante em Falcão e Soldado Invernal, que é repleta de criminosos, e eu já vou explicar o porquê que eu acho que é Madripoor. You walked in my shadow. Esse trecho começa com um flashback da infância do Shang-Chi treinando, né? O treinamento dele é brutal. Por exemplo, no começo dá pra ver que a criança tá totalmente exausta e mesmo assim ela toma uma chicotada pra voltar a treinar. Essa figura mascarada que chicoteia o Shang-Chi é o Death Dealer, ou Agente da Morte em português, né? Nos quadrinhos ele é um assassino do MI6, aquela agência de inteligência britânica, que é famosa pelos filmes do 007, e ele trabalha secretamente pro Fu Manchu. No filme provavelmente vai ser um cara que trabalha pro Mandarim, mas um assassino talvez ainda do MI6. Essa parte dele batendo na madeira me lembra muito Kill Bill. A gente vê uma sequência legal, ele batendo na madeira como criança, depois como adolescente, e aí quando ele chega como adulto ali, voltando pra casa depois desses 10 anos, ele fica admirando, né, e contemplando aquela madeira que causou tanto sofrimento pra ele, como se ele estivesse refletindo sobre o treinamento dele, sobre o passado dele. Aí tem uma cena que o Mandarim e o Shang-Chi criança parecem estar entrando num cassino. O Mandarim usa braceletes, dá pra ver que são 5 em cada braço, e depois a gente vê ele socando a mesa com um brilho azul nos antebraços que vem desses braceletes. Então esses braceletes, pelo visto, são os 10 anéis do poder nos cinemas. Nos quadrinhos, os 10 anéis são anéis mesmo e eles têm cada um poder específico. Os poderes podem variar desde rajadas de luz até poderes psíquicos. A gente vai ver mais pra frente nesse trailer também o que podem ser esses poderes que os anéis têm. No caso dos filmes, os braceletes, né? Mas vamos chamar de anéis porque é como são chamados nos quadrinhos. Anéis de antebraço. Vamos chamar dos anéis de antebraço. E talvez o gosto do Shang-Chi pelo filme Kung Fusão, como eu falei, do personagem dos braceletes, seja um negócio meio nostálgico, de lembrar da infância, de lembrar do pai e desses braceletes que o pai usa. Mesmo que ele não se dê muito bem com o pai, né? Mas ele deve ter algum carinho, alguma lembrança e deve lembrar dessas partes da infância com o filme. Além, claro, das artes marciais, né? E nos quadrinhos, o Mandarim roubou os 10 anéis do Fin Fang Foom. É um dragão mitológico da Marvel que deve aparecer no filme. Existem rumores aí de que esse dragão apareça mesmo. Talvez eles mostrem a cena do Mandarim roubando os artefatos do dragão e pra caber nos dedos do dragão, os anéis teriam que ser enormes. E aí, talvez por isso que eles tenham adaptado esses braceletes, né? Seriam anéis do dragão que viram braceletes quando um humano usa, porque cada dedo do dragão seria mais ou menos o tamanho do antebraço de um ser humano. E aí tem um detalhe interessante de edição também que corta direto do soco do Mandarim na mesa para um movimento muito parecido do Shang-Chi em treinamento, quando adolescente. I trained you. So the most dangerous people in the world couldn't kill you. Aí nós vemos um lugar que parece ser um estabelecimento clandestino de rinhas e batalhas em jaulas. Aí provavelmente é Madripoor, é aquela cidade que aparece em Falcão e Soldado Invernal, a cidade dos criminosos da Marvel. Repara que o trailer corta pra essa cena exatamente na hora que o Mandarim fala as pessoas mais perigosas do mundo. E os criminosos de Madripoor provavelmente seriam essas pessoas mais perigosas do mundo a quem ele se refere, né? E nessa cena eles estão com as mesmas roupas daquela cena da selfie que eu falei que podia ser um indício de que
eles estavam viajando, turistando, né? Tirando aquela selfie num lugar novo que você tá conhecendo. Tem uma cena que a gente vê o Shang-Chi em uma jaula, por exemplo, que ele deve ter entrado pra lutar nesse torneio aí clandestino. E tem um pessoal achando que é o escudo do Capitão América ali, porque viu uma estrela e um círculo, mas na verdade é a bandeira de Madripoor. Que a bandeira de Madripoor tem uma lua crescente e uma estrela, que a gente vê ali, e é igual a que a gente vê na série do Falcão e o Soldado Invernal, nas placas dos carros e nas docas. Eu tenho uma suspeita, pela vida humilde que eles levam lá em São Francisco e pelos amigos dele não conhecerem esse passado dele, que em algum momento os amigos vão acabar descobrindo dos poderes dele, né, e da habilidade dele pra luta, e vão tentar usar o Shang-Chi para ganhar uma grana com rinhas ilegais, né? Vão tentar levar o Shang-Chi pra Madripoor pra trocar porrada com uma galera e tentar tirar uma grana em aposta. Nesse trecho a gente também vê o lutador Florian Munteanu no papel do Razor Fist, ou Punho de Lâmina em português. O personagem dos quadrinhos é um mercenário de Madripoor e ele não tem nenhuma das duas mãos. As mãos dele são substituídas por lâminas. Em uma cena mais pra frente a gente vai ver que ele tem uma das mãos no filme, então só uma das mãos virou lâmina. E também dá pra notar que a lâmina é retrátil. Também é legal reparar que ele usa o logo dos 10 Anéis no peito e é escoltado por diversos soldados que também estão carregando esse símbolo. Provavelmente ele é um mercenário que foi contratado pelo Mandarim pra trazer o Shang-Chi de volta pra casa, né? Porque o Mandarim fala no trailer que já tá na hora do filho voltar pra casa. Então ele deve ter mandado o Punho de Lâmina em busca do Shang-Chi, tentando capturar ele e trazer de volta pra casa contra a vontade dele, porque ele não quer voltar. Son, it's time for you to take your place by my side. That's not going to happen. Provavelmente essa cena do helicóptero é o que eu acabei de falar, né? O Shang-Chi chegando contra a vontade dele, de volta à casa dele, né? Dá pra ver o Punho de Lâmina ali atrás, então ele deve mesmo ter conseguido capturar o Shang-Chi. Dá pra ver que o Shang-Chi é recebido por um exército enorme, né? E coitada, sobrou até pra Kate, amiga dele, que não tem nada a ver com a história, também foi capturada, também foi apreendida pelo Punho de Lâmina ali junto com o Shang-Chi. Aí também tem uma imagem, né, dos anéis, mostra os anéis aproximados. Eles parecem ter umas escritas em volta e tem um brilho azul que lembra muito o Vibranium e aquelas cenas da mina em Pantera Negra, né? A imagem até sugere que o Mandarim vai usar os anéis para acabar com esse exército inteiro, incluindo 2 leões gigantes que estão ali no fundo. E eu imagino que essa deve ser a grande batalha do filme, esse exército vermelho liderado pelo Shang-Chi, que a gente já viu com roupas vermelhas aí em fotos de divulgação, contra os 10 anéis liderados pelo Mandarim. A gente vê um dos poderes aí desses anéis também, que aparentemente eles conseguem manipular a água, controlar a água. Aí o agente da morte pula de um helicóptero direto pra um prédio e começa a batalhar com o Shang-Chi. Deve ser uma batalha espetacular, eu tô achando muito bonito esse visual aí, com essa iluminação rosa atrás deles. Essa escrita atrás em rosa eu fui traduzir também, significa Jingdong. É o nome de uma empresa de comércio eletrônico chinesa que tem sede em Pequim. Então essa batalha é em Pequim, essa é a sede dessa empresa de comércio eletrônico chinesa. E tem mais uma cena de batalha que eu imagino pelo visual que deve ser centenas de anos atrás, porque se vocês lembrarem que eu falei, o Mandarim especula-se que ele tenha centenas e centenas de anos, assim como a organização, né, que ele lidera. A gente vê mais um dos poderes do anel, dessa vez o Mandarim tá pulando muito alto pra atacar essa figura aí que tá lutando com ele, quase como se ele estivesse voando, né? E esse visual dessa personagem na luta contra o Mandarim lembra muito uma versão do Punho de Ferro dos quadrinhos, do arco imortal Punho de Ferro de 2007. O Punho de Ferro é um manto passado de geração por geração dos protetores de Kunlun, quando eles derrotam o dragão Shou-Lao. Pode ser que aí a gente esteja vendo uma versão feminina e antiga do herói. Os dois universos, do Shang-Chi e do Punho de Ferro, têm mitologias muito parecidas e eles se baseiam muito nesse universo das artes marciais, então faria total sentido a gente ver o Punho de Ferro no filme. E também tem relação com o dragão ali, né, o Shang-Chi com o Fin Fang Foom e o Punho de Ferro com o Shou-Lao. São dois dragões aí da mitologia da Marvel. Aí a gente vê um pouco mais daquela batalha que eu suspeito ser a grande batalha do filme, a batalha final. A gente vê que um guerreiro ali usa uma barricada, usa um grupo de soldados como rampa para pular, e a gente consegue
consegue ver vários dragões no fundo. E a gente também vê aquele leão gigante, um deles em ação. Aí tem uma rinha de irmãos que deve ser em Madripoor ali em uma das jaulas. A gente vê o Shang-Chi lutando com a irmã, que é a Xialing, nas jaulas de Madripoor. Ela usa um colar verde que é idêntico ao que a gente vê o Shang-Chi usar em outras cenas do trailer. E aí também tem um trecho de uma luta do Shang-Chi contra o pai dele. Ele toma uma bela de uma bota na orelha. No primeiro ângulo da imagem parece que tá rolando uma pancadaria generalizada entre o time vermelho e o time preto. Aí, como eu comentei, o time vermelho deve ser liderado pelo Shang-Chi e o time preto deve ser a organização dos 10 Anéis, liderados pelo Mandarim, e deve rolar uma guerra entre essas duas equipes. Deve ser a mesma batalha que a gente vê os dragõezinhos voando e também os leões gigantes em ação. Who are you? Tem uma imagem legal do Shang-Chi pendurado na lateral de um carro, provavelmente é uma cena de fuga dele do Punho de Lâmina lá em São Francisco. E o jeito que ele tá pendurado no carro me lembra muito o Pantera Negra em Capitão América Guerra Civil. Então talvez seja uma homenagem aí àquele filme e ao personagem, obviamente, o nosso querido Pantera Negra e o nosso querido Chadwick Boseman, que nos deixou no ano passado. E aí, se você reparar, a lateral do carro tem a palavra fist, ou punho, pintada, né? Pode ser que seja só o carro do Punho de Lâmina, que ele tenha pintado no carro dele, na lateral, o nome dele. Eu acho improvável. O que eu acho? Eu acho que é mais uma menção ao Punho de Ferro. Existem muitos rumores aí que o Charlie Cox vai reprisar o papel dele das séries da Netflix, como Matt Murdock, no Homem-Aranha 3, que vai sair no fim do ano. Se isso é possível, eu não acharia estranho o Finn Jones reprisando o papel dele como Punho de Ferro, como Danny Rand, né? E também não acharia estranho que o Punho de Ferro tivesse um fã aí, que eles estivessem já começando a adaptar a série Heróis de Aluguel, né? E aí ganhando fama o Punho de Ferro e o Luke Cage como mercenários do bem. Aí tem uma cena de guerra que parece ser um flashback pra antiguidade, né? Possivelmente o Mandarim tá tomando esse castelo junto com o exército dele. Se a gente olhar a paisagem no fundo, eu imagino que é a mesma paisagem daquela sede, onde a gente vê a cena do pouso do helicóptero. Então ele deve ter tomado esse castelo no passado e ter reformado pra usar como sede dos 10 Anéis. E o exército todo que ele tá encarando ali usa vermelho, né? São os mesmos trajes daquela batalha do Shang-Chi e os trajes que o Shang-Chi usa também em imagens promocionais do filme. Então eu acho que a batalha final do filme vai ser o Shang-Chi liderando esse exército para tentar tomar de volta o templo deles, que tinha sido tomado no passado pelo Mandarim. Aí na cena do ônibus a gente vê um cara ali no fundo assistindo a treta. É o mesmo personagem que aparece em Homem-Aranha de Volta ao Lar, pedindo pro Homem-Aranha dar um mortal para trás, né? E a Kate pergunta pro Shang-Chi quem é você, né? Nessa hora, provavelmente, ela tá descobrindo os poderes do Shang-Chi, né? E esse lado heróico do Shang-Chi. E aí tá descobrindo que ela não conhece nada sobre o melhor amigo dela. E a edição sugere que ele responde com aquela pose, né? Mas na verdade dá pra ver que quando ela pergunta isso pro Shang-Chi, ela tá olhando pro fundo do ônibus. E quando o Shang-Chi faz a pose, ele tá na frente do ônibus do lado do motorista. Então, na verdade, essa edição mudou a ordem das cenas ali. E essa pergunta não é seguida pela pose. E com esse trailer eu consigo imaginar muito bem uma linha de roteiro desse filme, né? Eu posso estar completamente equivocado, mas eu imagino que eles vivem uma vida tranquila em São Francisco, aí o Punho de Lâmina é mandado pra capturar o Shang-Chi, Shang-Chi reage e consegue se livrar do Punho de Lâmina ali, os amigos dele descobrem essa veia heróica dele e resolvem usar isso pra fazer uma grana, vão pra Madripoor, em Madripoor o Punho de Lâmina e a irmã do Shang-Chi conseguem capturar ele e levar ele até a sede dos 10 Anéis na China, eles fogem da sede dos 10 Anéis, mas eles não conseguem ir muito longe porque eles não têm muito dinheiro, então eles vão só pra Pequim, eles não conseguem sair da China. Ali eles são caçados pelo Agente da Morte e depois dessa batalha o Shang-Chi se une àquela organização que perdeu aquele templo no passado e se junta com eles pra tentar tomar de volta aquele templo e derrotar os 10 Anéis. Será que é isso que vai acontecer? Será que eu acertei aqui ou viajei e errei tudo? Conhecendo a Marvel é capaz de eu ter errado tudo porque eles sempre desvirtuam, né? Com o trailer eles não mostram quase nada, mas eu consigo ver essa sequência aí fazendo total sentido. Bugger. Hold on, everybody! We make a good team.
Aí a gente vê o ônibus passando por cima de mais uma BMW. A BMW deve estar investindo pesado em patrocínio desses filmes, porque a gente já viu essa BMW que o ônibus atropela, a gente vê aquela BMW chegando no começo desse trailer, a gente também vê uma BMW nos trailers de Viúva Negra, e a Audi sempre foi a patrocinadora dos filmes da Marvel, né? Então agora deve ter tido uma mudança aí nesse patrocínio de concessionárias e a BMW deve ter investido pesado para botar seus carros nos filmes da Marvel. O ônibus também atropela um stand de patinetes elétricos. A gente também viu patinetes iguais no fundo de uma das cenas do trailer, né? No começo do trailer. E a Kate assume o volante do ônibus por algum motivo. Talvez o motorista tenha desmaiado ou alguma coisa assim. É legal a gente ver o Shang-Chi salvando uma mulher pela alça da bolsa dela. Também tem uma senhora pendurada nas costas dele. E ele salva uma terceira mina com a perna ainda. E enquanto isso, o cara que apareceu em Homem-Aranha fica tranquilão filmando tudo. Aí o ônibus passa pela Girardelli Square, que é um ponto turístico de São Francisco. É legal a gente lembrar que Homem-Formiga e Vespa também se passa em São Francisco, e aquela cena de perseguição no final do filme se passa muito perto daí, desse ponto turístico de São Francisco. E como é uma cena de ação no trânsito aí, talvez tenha alguma referência, alguém faça uma piada ou faça algum comentário sobre como tá acontecendo tudo de novo no mesmo lugar. E o legal também é que o ônibus para bem do lado de um estabelecimento que chama Apex Fisioterapia, né, o Physical Therapy. E depois desse acidente eu imagino que muitos dos passageiros vão acabar atravessando a rua direto, indo direto pra lá. Pensa num estabelecimento de sorte, hein? E pra esse trailer é isso. Eu particularmente fiquei muito hypado, muito empolgado pra ver Shang-Chi depois desse trailer. Achei o trailer fantástico, fenomenal. E quero saber a opinião de vocês. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse trailer. E eu vou aproveitar também e deixar uma sugestão aqui pra vocês, porque se vocês viram esse vídeo até o fim, eu imagino que vocês tenham gostado do conteúdo. Então eu deixo a sugestão pra vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo e também ativarem as notificações pra verem todas as análises de trailer que eu vou fazer frame a frame que nem esse, pra todos os trailers que sair, seja o próximo de Shang-Chi, seja mais um de Viúva Negra, seja trailer dos Eternos ou qualquer outro. Também recomendo que vocês cliquem aqui e vejam a análise que eu fiz das primeiras imagens de Os Eternos, que tá bem legal, e eu agradeço demais a sua audiência. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.